Aparentemente hoje não tem nota oficial não, tá? Mas vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e vamos falar um pouquinho sobre essa reta final de Campeonato Carioca. Afinal de contas, o Fluminense está virtualmente, eu não gosto dessa expressão virtualmente, né? Mas está praticamente classificado. Você vai entender melhor os cálculos, o que importa ainda nessa reta final aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, viaja para Quito amanhã. Então dá essa moral aí, tô produzindo vídeos até pouco antes da viagem. Vamos lá, cara. Eu vou citar aqui a questão da nota oficial também lá, dos erros de arbitragem a favor do Vasco, como no Rio de Janeiro as coisas se resolvem na maioria das vezes no grito mesmo, né? Enfim. Mas deixa eu falar um pouquinho de coisa importante primeiro e coisa séria, né? Isso porque a tabela tá assim, ó. Você que tá vendo esse vídeo um pouco depois, ao longo do domingo, provavelmente já teve Volta Redonda e Portuguesa, que começa agora, são 6h05 a hora que eu tô gravando. O Volta Redonda e Portuguesa começa às 6h10, né? Então daqui a pouquinho. Então, e também talvez já tenha até tido Audax e Nova Iguaçu. Jogo importante, o Audax e Nova Iguaçu, porque pode definir também o rumo da classificação. Mas eu falei que eu ia explicar por que o Fluminense já está praticamente classificado, né? Pois é, nona rodada, o Fluminense tem 21 pontos, tem mais 2 jogos por fazer e a conta para saber se está classificado, sem contar que você vai perder esses 2 jogos. Então vamos lá. 4 times têm que passar o Fluminense. O Flamengo passa, né? Com uma vitória ele passa, beleza. O Vasco, com 2 vitórias, passa uma. Ele joga ainda 2 jogos, não tem clássicos, né? Enfim, pode passar ainda 22, passaria também. E o Nova Iguaçu passa também a gente. Se ganhar os 3 jogos que faltam para ele, né? Ele iria a 24 pontos, passaria a gente. Então, pronto. Nova Iguaçu passa a gente também tranquilamente. Só que o Fluminense seria quarto, então precisaria agora do Botafogo passar a gente. A questão é que o Botafogo já tem 9 jogos, vai no máximo a 20, não passa mais a gente. Então o Botafogo não passa mais a gente no Carioca. Quem pode passar? A Portuguesa joga agora com Volta Redonda, mas a Portuguesa não passaria porque ou ela ganha os 3 jogos dela, ou o Nova Iguaçu ganha os 2 jogos dele, porque tem Portuguesa e Nova Iguaçu na próxima rodada. Então, Portuguesa não entra na conta. O Boa Vista é uma situação que a gente tem que ficar de olho. Boa Vista tem 12 pontos, faltam 3 jogos. Se ele ganhar os 3, ele vai a 21, vai empatar com a gente e ele vai precisar tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Sendo que, nesses 3 jogos, o Boa Vista ainda pega o Flamengo, na terça-feira. Ou seja, pra gente ser eliminado, não só o Vasco precisa ganhar as 2 que faltam, o Nova Iguaçu ganhar as 3 que faltam, ou a Portuguesa ganhar as 3 que faltam, né? O Flamengo ganhar mais um jogo, mas o Boa Vista também precisa ganhar as 3, tirar 12 gols de saldo e ainda uma dessas 3 ser contra o Flamengo. Ou seja, é uma situação onde dá pra gente trabalhar que a gente já tá classificado mesmo para as semifinais do Campeonato Carioca, né? O que pode classificar matematicamente a gente, dos resultados mais prováveis, é um tropeço do Boa Vista com o Flamengo na próxima terça-feira, tá? Então, se o Boa Vista empatar ou perder pro Flamengo, a gente está classificado para a próxima fase do Campeonato Carioca, que pode acontecer já agora, inclusive se o Audax ganhar o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu até chega na gente. Vai lá, porque o Nova Iguaçu chegaria na gente, mas teria que tirar 10 de saldo, 8 de saldo também, talvez 9, né, que ele perderia, enfim. Então a gente já dá para trabalhar com a gente classificado para a semifinal. O que ainda falta dar uma olhadinha? Em como vai ser o desenho. Com o Nova Iguaçu tendo 3 jogos ali, em que ele é o favorito para esses jogos, contra o Audax, contra a Portuguesa e contra o Volta Redonda, há de se especular que o Nova Iguaçu termine em terceiro, pelo menos, né? À frente do Vasco, que deve ser o outro classificado. O Botafogo ainda tem chance de classificar, vai depender de um tropeço ali do Vasco ou do Nova Iguaçu, né? Não dá para descartar completamente o Botafogo, mas o provável é que o Vasco ganhe os 2 jogos e o Botafogo, que ainda tem um clássico com o Fluminense, se dedique agora principalmente a pré-Libertadores, né? Então também não dá para garantir que o Botafogo se classifica, não. Tem muita coisa em aberto, mas o cenário o Fluminense e o Flamengo devem brigar por essa Taça Guanabara. Quem perder deve ficar em segundo. No caso do Flamengo, se ele tropeçar em algum outro jogo, pode complicar mais a vida dele, né?
E no caso do Fluminense, o problema o Fluminense não dá pra abrir mão dos dois clássicos. Ele tem uma diferença ali de 5 pontos pro Vasco e de 3 pontos pro Nova Iguaçu, né? Considerando que o Nova Iguaçu tem um jogo a menos, né? Que até toleram um tropeço contra o Flamengo ou contra o Botafogo, mas não toleram 2 tropeços, lembrando que o jogo contra o Flamengo está entre os 2 jogos da Recopa contra a LDU, provável que a gente veja na semana que vem um time misto ou reserva do Fluminense no Fla-Flu, beleza? O cálculo do Carioca, o basicão é esse. Fluminense briga pelo título da Guanabara, que o título em si vale muito pouco, mas ser primeiro, além de enfrentar o 4º colocado, ter a vantagem dos 2 resultados iguais, ali, dos 2 empates na semifinal, né? E ter o mando de campo da volta da final. Isso é muito importante. Terminando em segundo, tem a vantagem na semi, pega o terceiro, na teoria um adversário mais difícil, e não tem a vantagem na final, né? O problema seria esse. Agora, vocês viram ali que o Vasco ganhou por 4-2 do Botafogo. Uma coisa que me chamou a atenção, eu vi o jogo inteiro, mas vi parte do jogo estando em live, parte do jogo estando aqui, enfim, gravando, fazendo roteiros, etc. E muito me chamou a atenção porque, assim, a gente sabe do que vem acontecendo com as reclamações do Vasco, né? O Vasco tem reclamado demais. A gente até já bateu aqui algumas vezes nesse sentido de que, cara, ficou até um pouco vergonhoso ali pro Vasco a quantidade de notas oficiais, considerando a qualidade da arbitragem. Porque pareceu só um chororô bobo do Vasco. E quando é uma coisa de torcedor, como era isso daqui, por exemplo, que um torcedor do Vasco fez, falando que hoje era Ferge contra o Vasco, porque o Vasco não vendeu os direitos de transmissão, e etc, etc. Quando é um torcedor, vai lá, você releva. Torcedor é maluco, torcedor aceita a teoria da conspiração, torcedor acha que o presidente da Conmebol sentou numa mesa pra ver como ele vai ferrar o Bangu. Então o torcedor do Bangu acha isso, o torcedor é maluco. Agora, quando o negócio começa a ir pro clube, o clube solta nota oficial, estamos sendo prejudicados, 4 jogos seguidos, etc., passa a ficar um pouco vergonhoso, porque a arbitragem é ruim e uma hora ela vai errar. Agora, por outro lado, também o Botafogo tem razão de botar a mãozinha na cintura e falar, pera aí, o Vasco reclamou. E aí agora botaram um árbitro pra apitar experiente e tem essa quantidade de erro contra mim? Então reclamar adianta muito. Vai ter nota oficial do Botafogo. Não duvido, tá? Que o John Textor vai dar entrevista, etc. Por quê? Pra você que não viu o jogo, deixa eu te explicar o que aconteceu. Teve alguns erros contra o Vasco no jogo do Fluminense, nem achei que teve tanto. Acho que a falta do Verratti é bem discutível. Lá a falta tem um erro crasso do árbitro, no sentido de ele ter apitado antes de sair o gol. Era pra ter deixado sair o gol e o VAR checar. Mas nos jogos anteriores o Vasco, de fato, teve erro de arbitragem contra o Vasco. Só que aí vem o jogo de hoje, cara, e a gente vê um impedimento dado assim, ó. E vá lá, eu sempre falo, a gente tem que confiar na linha. Não tem boa. A bola tá saindo do pé, só que era um ataque do Botafogo, um gol que foi marcado pelo Vitor Sá, e que a linha vermelha parece estar traçada, que é a linha do jogador do Botafogo, no cotovelo do jogador. Não parece que tá traçada no meio do braço. Deve ter uma linha pontilhada aqui no meio, deve ter alguma explicação. Mas não é essa a explicação que parece aqui, entendeu? Aqui ficou um lance troncho que anularam um gol do Botafogo de maneira... né? Mas repetindo, eu confio na lista, na linha, eu confio no VAR. Mas imagina se é um gol do Vasco anulado dessa maneira. Não precisa imaginar, não. Quarta-feira, eu fiz um vídeo aqui mostrando lance por lance e a galera reclamou imensamente de um gol anulado do David, que a linha foi traçada errado, e o Vasco foi dizer que estava sendo roubado e etc. Por um gol que é muito mais visível até do que esse. Então assim, novamente, reclamação é totalmente invalidada, né? Esse lance aqui também chamou a atenção da galera. Vou tirar o áudio aqui. Uma entrada do Paulo Henrique em cima do jogador do Botafogo, ali mais ou menos no início do segundo tempo. O jogador do Vasco entra com essa força pra cima também do Vitor Sá. Coitado do Vitor Sá, né? Virou bode expiatório. Só tomou cartão amarelo. Desculpa, a intensidade, o giro que o Vitor Sá dá. A sorte, inclusive, do próprio Vitor Sá é de ter conseguido girar. Porque se o pé dele prende no chão, o Vitor Sá perdia o ano, rompia ligamento do tornozelo total ali. O Paulo Henrique só tomou cartão amarelo. Repetindo, tá? Aqui pra mim era vermelho. Mas imagina se esse lance é pro lado inverso.
se é um jogador do Botafogo dando essa entrada no jogador do Vasco. Só imagina, tá? E ainda teve mais. Teve isso daqui ainda. O jogo tava 2-1. O jogador do Botafogo, acho que é o Hugo esse lateral aí, né? Domina errado uma bola. O jogador do Vasco vem e sofre uma falta. Que o árbitro deu, o Wagner do Nascimento Magalhães, deu como dentro da área. A discussão, acho que esse daí tem discussão, a falta me parece ser na perna, né? E se a falta é na perna, ó, fica dando mute aqui o tempo todo. Se a falta é na perna ou no braço, ela acontece fora da área. Esse ângulo aqui, inclusive, mostra um pouquinho melhor o cenário. Ela acontece, ó, o contato na perna, ali, ó, o joelho com o joelho, é fora da área. Tem um braço por cima. E aí vai lá, quando tá dentro da área, esse braço já não segura muita coisa. O cara cai pelo contato na perna. É discutível. Eu não achei pênalti. Acho que o que faz o jogador do Vasco cair é o contato da perna. Ó, é muito clara, a falta é muito clara. Não é o contato do braço. Então, você não fora da área. Agora, beleza, deram um pênalti. Vou repetir. Imagina se é ao contrário. E aí onde eu falo, cara, que eu não faço reclamações tolas do Fluminense, justamente porque eu sei que uma hora vai ter lance assim, e eu vou ter que vir aqui e ser justo. Não posso vir aqui só... É óbvio, eu tô com a camisa do Fluminense, tem cenário do Fluminense, é porque eu torço pro Fluminense. Mas eu não tenho como negar a realidade. A reclamação do Vasco tornou um negócio tão gigante. E aí você parava pra olhar os lances e falava... de fato, a reclamação não procede. Só porque foram muitos lances. Né? Eu lembrei até de um Fluminense-Corinthians em 2016, que foram 3 gols do Fluminense anulados. 3, nem tinha VAR. Foram 3 gols do Fluminense anulados. E a torcida do Fluminense reclama pra cacete desse jogo. Os 3 gols foram bem anulados. Eu entendo, de fato, quando são muitos lances anulados, que irritam. Beleza. Mas, cara, né? Foram bem anulados. A arbitragem acertou no jogo contra o Fluminense. No lance lá do Medel, até agora ninguém me mostrou uma imagem da bola batendo no joelho antes, né? Enfim, a transmissão não mostrou. Agora, esse aí tá muito claro. Agora, imagina se fosse do outro lado. Só imagina se fosse isso tudo pro Botafogo e não pro Vasco. Mais uma nota oficial, viria, estamos sendo prejudicados. Agora, teve dirigente que foi na sala do VAR e foi dar coletiva no último jogo, criticando a arbitragem. O mínimo a se fazer é sentar de novo hoje e falar: a arbitragem foi ruim e hoje ela nos ajudou. Ou não precisa falar nos ajudou, mas hoje ela errou pro lado do Vasco. E criticar a arbitragem. Era o mínimo a se fazer. Mas dirigente nenhum tem coragem de fazer isso. Aí dirigente nenhum mesmo também, tá? Né? Não vem com o Fluminense, nenhum faz. E é algo ridículo, porque ninguém quer saber de futebol. Todo mundo quer saber só do seu próprio lado. E aí não tem discussão, né? Enfim, amanhã eu tô indo pra Quito. Tamo junto, amanhã tem vídeo normal aqui, tem vídeo também quando chegar lá em Quito. Até a próxima, valeu!